Olá, pessoal! Nesta aula estudaremos os adjuntos adnominais e os adjuntos adverbiais, ambos termos acessórios da oração. Atenção aos adjuntos adnominais, que muitas vezes são confundidos com os complementos nominais. E atenção às múltiplas classificações dos adjuntos adverbiais, termo que complementa verbos, adjetivos e advérbios. Vamos à aula? Adjunto adnominal é um termo acessório que qualifica nomes. O que pode funcionar como adjunto adnominal? Os artigos sempre são adjuntos adnominais na oração. O barco afundou, um barco afundou. O artigo masculino definido o e o artigo masculino indefinido um são adjuntos adnominais da palavra barco. Numerais adjetivos, numerais que acompanham o nome. 3 barcos afundaram. 3 é adjunto adnominal de barcos. Adjetivos e locuções adjetivas que indiquem qualidade, posse, origem, fim ou outra especificação. Barcos frágeis, adjetivo, afundaram. Barcos de madeira, locução adjetiva, afundaram. Muita atenção se a locução adjetiva estiver qualificando um substantivo abstrato. Para evitar confusão com o complemento nominal, analisem se a locução possui um sentido ativo. Ela sofre ou realiza aquilo que está contido no substantivo abstrato. Se a locução tiver sentido ativo, será adjunta adnominal. E se a locução indicar qualidade, posse, origem e fim, teremos adjunto adnominal. Seguindo, pronomes adjetivos também são adjuntos adnominais. Aquele barco afundou. Muitos barcos afundaram. Qual barco afundou? Agarrou-me o braço. Vejam que esse me é um pronome oblíquo com valor possessivo. Equivale a dizer, agarrou o meu braço. O meu barco afundou. Alguns barcos afundaram. Bem tranquilo de identificar os pronomes adjetivos como adjuntos adnominais. Finalmente, orações subordinadas adjetivas são adjunto adnominal. O barco que estava no porto afundou. A oração inteira é adjunta adnominal de barco. O mesmo vale para as orações adjetivas reduzidas de infinitivo, de gerúndio e de particípio, conforme veremos futuramente. Observação 1. Um único adjunto adnominal pode se referir a 2 ou mais núcleos. O tempo devora os sucessos e fracassos da vida. O artigo masculino definido os se refere tanto a sucessos quanto a fracassos. Não cabe repeti-lo, pois sucessos e fracassos estão formando um todo aqui. A locução adjetiva da vida também se refere aos 2 termos, ainda que esteja colada apenas a palavra fracasso. Observação 2. Via de regra, não se separa por vírgula o adjunto adnominal do termo que está sendo qualificado. Porém, por razões de estilo e clareza, pode-se fazer a separação. Isso ocorre com títulos de obras de arte seguidos pelo nome do autor. Como Ler Livros, de M. J. Adler, é uma obra indispensável. Reparem que o termo circulado não é um aposto. Muita atenção! De M. J. Adler não pode fazer as vezes do termo qualificado, como ler livros, como seria de se esperar de um aposto. O termo circulado é adjunto adnominal de como ler livros, ok? Observação 3. Os pronomes pessoais átonos podem indicar posse. Alguns gramáticos os classificam sintaticamente como objeto indireto, outros como adjunto adnominal. Furtaram-lhe o carro. Lhe pode ser considerado tanto objeto indireto do verbo furtaram, como adjunto adnominal do substantivo carro, sendo esta última classificação a mais comum. Observação 4. O adjunto adnominal pode aparecer ligado ao substantivo pela preposição de. Isso ocorre mais para efeito de ênfase. O levado do menino escapuliu. O adjunto adnominal levado antecede o substantivo e se liga a ele pela preposição de. O pobre do juiz foi caluniado. O adjetivo pobre antecede o substantivo ao qual se refere e a ele se liga pela preposição de. Observação 5. Em algumas construções, é indiferente o emprego de preposição. Tanto faz dizer algo de ruim ou algo ruim.
Nada de surpreendente ou nada surpreendente, certo? Adjunto adverbial. Termo da oração que qualifica verbos, adjetivos e advérbios. Estudamos muito. Muito, morfologicamente advérbio de intensidade, qualificando o verbo estudamos. Temos aí um adjunto adverbial de intensidade. Estudamos muito cansados. O adjunto adverbial muito se refere não ao verbo, mas sim ao adjetivo cansados, que é o predicativo do sujeito oculto nós. Estudamos muito rapidamente. Agora, o adjunto adverbial muito se refere a outro adjunto adverbial, ao advérbio rapidamente. Em todos os exemplos, o adjunto adverbial muito tem o objetivo de intensificar o termo que ele está qualificando. O que pode funcionar como adjunto adverbial? Advérbios, encontrei meu vizinho hoje, hoje é advérbio de tempo. Uma locução adverbial, ele olhava de longe, locução adverbial indicando lugar. E, finalmente, uma oração adverbial. Eu estava lá quando você apresentou o trabalho. Oração adverbial temporal. Todas as orações subordinadas adverbiais são adjuntos adverbiais das orações principais que estão complementando. Veremos isso em análise sintática externa. Classificação dos adjuntos adverbiais. As funções que os adjuntos adverbiais podem desempenhar são variadíssimas. A listagem abaixo é incompleta. Vou listar rapidamente as classificações dos adjuntos adverbiais. Para melhor compreensão deste ponto, pausem o vídeo e analisem os exemplos um a um. Vamos lá! Existem advérbios de lugar, de tempo, de intensidade, de modo, de causa, de fim, de instrumento, de meio, de adição, de exclusão, de concessão, de companhia, de distribuição, de dúvida, de negação, de afirmação, de assunto, de condição, de conformidade, de matéria e de oposição. Não se prendam muito a esses rótulos fechadinhos. O importante é ser capaz de identificar a informação que o adjunto adverbial está nos trazendo. Observação para fechar nossa aula. Os advérbios interrogativos indicam causa, lugar, modo, tempo e fim. Podem estar na forma direta ou indireta, conforme vocês podem ver nos exemplos abaixo. O advérbio porque é adjunto adverbial de causa. O advérbio onde é adjunto adverbial de lugar. O advérbio como é adjunto adverbial de modo. O advérbio quando é adjunto adverbial de tempo. E a locuçãozinha para que é um adjunto adverbial de fim, de finalidade. Se você gostou da aula, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bons estudos e até a próxima!